Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 16h. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Eles foram encontrar primeiro seu irmão Simão. Ele disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos ainda neste tempo de Natal. Amanhã iremos celebrar a Epifania. E o evangelho de hoje está justamente nessa passagem linda. João, capítulo 1, do versículo 35 a 42. João Batista, não o João evangelista e o apóstolo, mas o João Batista, ele tinha ali uns discípulos, e hoje são apresentados 2 discípulos dele. E então João Batista, olhando para os 2 discípulos, apontam para ele: Eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos seguem Jesus. E neste seguimento que eles fazem, Jesus percebe. Então Jesus faz essa pergunta para eles: O que estás procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Os 2 discípulos foram, olharam, ficaram com Jesus. E é interessante que aqui fala que isso aconteceu às 16h. Um discípulo é falado, um dos discípulos de João, André. E o outro é o apóstolo, é aquele que vai se tornar o apóstolo João e o evangelista João. Então esses 2, João, evangelista, que se torna depois, e André, percebam, eles eram discípulos de João Batista. João Batista aponta Jesus, eles vão atrás de Jesus. E aí, o mais bonito também nessa passagem do Evangelho, André, que era irmão de Simão, que hoje Jesus depois vai dar o nome dele de Cefas, que é Pedro, ele imediatamente ele vai atrás de Simão e diz: encontramos o Messias, que quer dizer o Cristo. E aí Pedro vai ao encontro, e aí esses 3 se tornam discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, André e João. E João Batista aponta para os 2
que antes de se tornarem discípulos de Jesus, apóstolos de Jesus, eles eram apóstolos de João, ele disse: eis o Cordeiro de Deus. Vocês perceberam que coisa bonita que aconteceu aqui? É um apontando, mostrando Jesus para o outro. E o segmento que acontece? E essa pergunta de Jesus é muito importante para nós no dia de hoje. Quando João, junto com André, vão ali seguindo Jesus, Jesus faz essa pergunta: o que procuras? O que estás procurando? Meus irmãos, essa palavra ela é chave para a nossa vida. Eu pergunto para você: o que estás procurando? Desde quando Adão e Eva pecaram naquela desobediência e eles foram expulsos do paraíso, a nossa alma, ela vive em busca de Deus. Ela vive procurando Jesus. Você está entendendo? Porque quem tem Jesus é tudo, tem tudo. A nossa vida, ela só tem sentido, só terá sentido quando nós encontrarmos com nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que vivemos em busca de Jesus sem saber que estamos em busca dele. E por isso colocamos as nossas alegrias e a nossa felicidade e a nossa procura em outras coisas. Porque Deus é a fonte da nossa felicidade. E nós não teremos sossego enquanto nós não encontrarmos com Deus. E essa é uma palavra de Santo Agostinho. A minha alma não terá sossego, não terá paz, até que eu encontre com Deus. E aí as pessoas vão procurando Deus em outros lugares. Uns procuram no sexo, e nisso está a felicidade por trás, e as pessoas veem que isso não dá a felicidade necessária. Outros procuram na droga, outros na mentira, outros na corrupção, e assim por diante. As pessoas estão pensando que elas vão encontrar a felicidade plena nessas coisas, mas elas nunca encontrarão. Porque quanto mais procuram, quanto mais tem, mais o vazio fica dentro de si. O nosso interior só estará completo quando nós encontrarmos Deus. E aqui nós vemos quem? Volta ao início. João Batista aponta para João e para André, Jesus. Eles vão ao encontro de Jesus. Depois, André vai ao encontro de Pedro e chama Pedro para Pedro se encontrar com Jesus. E aí a felicidade deles está completa. Meus irmãos, estamos no início do ano. Estamos no início de 2025. Hoje é 4 de janeiro. Primeiramente, eu faço uma pergunta para você. Quantas pessoas no ano passado você levou para Jesus Cristo? Quantas pessoas você desviou ela do caminho errado e levou-as para o caminho certo? Quantas pessoas? E agora eu pergunto, vamos fazer o possível, meus irmãos, para levarmos mais pessoas para Jesus esse ano? Me lembro que quem me levou para Deus, claro, foi minha mãe, os meus pais,
Logo de criança, me levavam para a missa, ensinava a rezar e tudo. Aos 19 anos, eu ainda não era assim tão de igreja, o meu irmão me levou para a igreja. E eu fui. Foi um grupo de oração, e a partir desse grupo de oração, eu tenho caminhado. Desde 1985, eu tenho caminhado, eu tenho procurado permanecer firme em Jesus. Caindo, levantando, recomeçando, mas estou aí suando dia após dia para chegar a Jesus. Eu pergunto para você, quem te levou para Jesus? Quem foi que te levou à pia batismal? Quem são os seus padrinhos? Você sabe quem são essas pessoas? Quem foi o catequista que te catequizou? Quem foi o padre que realizou a cerimônia do seu batizado? Ou os padres que passaram na sua vida? Aqueles que falaram de Deus? Aquele que no momento que você estava prestes a abandonar tudo, aí aquela pessoa ou aquele sacerdote te trouxe para Deus, aquela música cristã, aquele livro que te deram. Quem foi que te levou para Jesus? Hoje é um dia propício para nós lembrarmos isso. A pessoa que me levou para Deus. E agradecer a Deus por essa pessoa ter te levado. Mas poderia acontecer também dessa pessoa ter te levado para Deus e infelizmente ela ter abandonado. E hoje ela não quer mais saber de Deus. Você tem rezado por ela, você tem se preocupado com ela, você tem ido ao encontro dela, tem tentado trazê-la de volta. Já é um dia para isso. E ao mesmo tempo pedir a Deus a graça de que você seja instrumento de salvação para muitas pessoas. Eu não estou aqui dizendo que você vai ter que ser um padre, vai ter que ser uma freira, vai ter que entrar no seminário, vai ter que entrar na vida religiosa. Não. O compromisso nosso de católico é esse, de no dia a dia, dentro daquilo que é a nossa função, dentro da nossa profissão, dentro daquilo que nós fazemos, aproveitar estes momentos para salvar almas, para levar pessoas para Deus. Saibam de uma coisa, aquela pessoa que você trouxe, aquela pessoa que você foi instrumento para que ela pudesse se salvar, um dia quando ela estiver no céu, e você também, ela vai agradecer a Deus e dizer: muito obrigado, Senhor, porque foi Ele que apontou o Senhor para mim. João Batista apontou: eis o Cordeiro de Deus. André e João foram e permaneceram. André, entusiasmado, vai lá, chama o irmão dele, Pedro. Pedro vai. E aí se encontram com Jesus, se tornam apóstolos. E depois de terem se tornado apóstolos, eles se encaminham, porque Jesus diz: agora são vocês que devem apontar outras pessoas para que possam vir para mim. E quantas pessoas se salvaram? Aquele momento que que João aponta, João Batista, André vai, João vai, encontra-se com Jesus. Aí Pedro, vocês estão entendendo a lógica? A lógica é essa. É por isso que no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no chamado Sermão da Montanha, Jesus disse que no mundo nós precisamos ser sal para dar sabor. Este mundo insosso, porque o mundo sem Deus é um mundo insosso, é um mundo sem sabor.
E ele diz que nós devemos ser luz, porque o mundo sem Deus é um mundo de escuridão, é um mundo de trevas. Então Jesus diz, seja luz, seja aquela claridade no coração das pessoas, para que elas possam se encontrar comigo, diz Jesus. Está compreendendo? E no final do ano, você vai olhar para trás e vai dizer assim, olha, eu trouxe essa pessoa, Deus me usou, através de mim, aquela pessoa se converteu, olha, aquela pessoa está na igreja. Imagina se você leva 2, o outro leva mais 2, o outro leva mais 2, tudo levando para Jesus. Imagina, meus irmãos, a multidão que chegará no final do ano comemorando o nascimento de Jesus e agradecendo por ter se encontrado com nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos em frente? Primeiro vamos permanecer firmes na nossa fé. Vamos nos alimentar do corpo e do sangue do Senhor. Vamos continuar lendo a Sagrada Escritura. Se cairmos, vamos confessar. Vamos permanecer, porque Jesus disse que aquele que permanecer até o fim será salvo. E depois que nós permanecermos, vamos pedir a Deus sabedoria, porque, meus irmãos, ninguém consegue levar outro a Jesus se não for por meio do próprio Jesus. Ninguém vem ao Pai, ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, pedir luz, força ao Espírito Santo. Divino Espírito Santo, qual é o meio? Como eu vou fazer para levar essa ou aquela pessoa para vós? Como eu farei para levar para Jesus? Divino Espírito Santo, me ilumina, me ajude. E aí, na medida que o tempo vai passando, se encontra com uma, se encontra com outra. Não existe coisa mais bonita na face da terra quando alguém diz assim, olha, foi através de você que eu encontrei Jesus Cristo. É muito bonito, claro. Precisamos tomar cuidado para não cairmos na vaidade, no orgulho, de acharmos que nós somos melhores do que isso, em nada de entrar em espírito de competição, sabendo que toda a ação, ela se dá por meio de Deus. Mas Deus se utiliza. Deus nos usa. Deus usou João Batista. Deus usou André. Deus usou João. Deus usou Pedro. Deus quer te usar. Não existe ação maior na face da terra do que levar uma pessoa, 2 ou quantas forem para o caminho da salvação. Não tem ação melhor no mundo do que levar as pessoas para Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude, me ajude, ajude você, para que você possa ser esse grande instrumento de levar as pessoas para a salvação. Tirar as pessoas das garras de Satanás, não existe coisa melhor nesse mundo. Vamos fazer como João Batista? Vamos fazer como André? Vamos fazer como João? Vamos fazer como Pedro? Que Nossa Senhora nos ajude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua Mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.